Bom dia. O tema que foi escolhido para essa terceira aula nos diz respeito a todos. Entendam que esses temas são imensos, né? A gente poderia falar muito a respeito, escrever livros a respeito, mas aqui é só uma pincelada, alguma coisa de ordem prática que possa ajudar você no seu dia a dia, tá? E o tema de hoje significa a questão da couraça muscular do caráter, né? Como a gente pode ir removendo essa couraça e se isso é alguma coisa desejável, né? Também falamos em armadura, né? Então vamos entender o seguinte: como todos sabem, viver aqui na terceira dimensão não é fácil, né? Então, desde bem pequenos mesmos, nós aprendemos a criar defesas, né? Defesas psicológicas e que são também defesas energéticas, né? Para que a gente possa sobreviver aqui nesse mundo. Então, isso acontece com todos nós. E isso foi estudado profundamente por um psiquiatra e um gênio alemão chamado Wilhelm Reich. E ele foi o primeiro a falar sobre a couraça muscular do caráter, né? Então, ele era um colaborador do Freud, um psicanalista, mas ele percebeu que todas aquelas questões da psique estavam registradas no corpo, né? E que se podia fazer uma leitura corporal e compreender como funciona psicologicamente cada pessoa e também a origem, né, desses comportamentos. Então foram classificados alguns tipos de defesas que se chama a estrutura de caráter, né? E caráter aqui não significa uma coisa boa, né? A pessoa tem caráter. Aqui significa, do ponto de vista técnico, a defesa, né? Que a pessoa acabou utilizando, a defesa principal que a pessoa utiliza na vida e que às vezes podem ser várias, né? Que se misturam, né? Então não cabe aqui a gente ficar descrevendo essas defesas, mas se alguém tiver mais interesse sobre esse tema, eu recomendo os livros do Alexander Lowen sobre bioenergética, né? Ele fala muito bem sobre isso. Muito bem. Então, quando pequenos, nós criamos essas defesas, muitas vezes uma espécie de uma couraça muscular do caráter, né? E isso é útil naquele momento, é a maneira que nós encontramos para sobreviver, né? Todas as crianças são muito sensíveis, né? E o comportamento dos adultos é incrivelmente invasivo e agressivo, né, para as crianças. Então elas criam as defesas, dependendo da fase da vida, né? É uma defesa, é outra defesa, né? Isso fica registrado no corpo, né? São tensões crônicas, né? E essas tensões podem ser trabalhadas através de massagens profundas que possam ajudar a desfazer essas tensões. Mas muitas pessoas relutam em desfazer essa estrutura que foi formada, essa armadura, porque aprenderam a viver com essas defesas e se sentem seguras com essas defesas, né? Porém, não se dão conta de que essas defesas têm um custo, e é um custo alto, né? Toda defesa que a gente cria significa também uma defesa dos nossos próprios sentimentos e até da nossa própria criatividade, né? Então, nós nos defendemos de agressões externas, mas também acabamos fechando o coração, né? E o que é a vida com o coração fechado? É uma vida muito limitada, né? E muito abaixo, muito aquém daquilo que poderia ser. Então, quando somos adultos, nós não precisamos mais de tantas defesas. Na verdade, não precisamos de defesas. E é difícil a mente do ego acreditar nisso, né? Mas não somos mais crianças pequenas e indefesas, né? Nós hoje somos adultos. É verdade que ainda temos crianças interiores, né? E nós precisamos conversar com essas crianças interiores. Nós precisamos explicar para elas que o tempo passou, que elas sobreviveram, né? Que nós sobrevivemos e que agora nós temos um adulto estruturado e que pode dar o suporte para esse aspecto nosso infantil.
Muito bem. Então, o que acontece quando a gente remove as defesas? O que acontece é que nós nos tornamos mais vivos, mais presentes, mais autênticos, né? Não reagimos de maneira automática diante das situações. Por exemplo, vamos dizer que eu conheço uma pessoa que se parece com alguma figura da minha família, né? E eu nem conheço essa pessoa, mas como ela se parece de alguma maneira, eu vou reagir sempre com essa pessoa, da maneira que eu aprendi a reagir com aquela figura, pode ser pai, mãe ou qualquer outra figura da minha infância, né? Então é algo reativo, né? Reativo, não é algo consciente, é uma reação automática e que frequentemente causa prejuízos para a gente, né? Então, o que os pleiadianos dizem é de que a nossa força está na nossa vulnerabilidade. Olha que interessante, né? Então, não vamos usar a palavra fragilidade. Não é que a gente vai ficar frágil quando a gente remove as defesas, mas vamos ficar vulneráveis. E será que é possível viver nesse mundo vulnerável? O que os pleiadianos dizem que não só é possível, como também é muito desejável. E repito, que a nossa verdadeira força está na nossa vulnerabilidade, né? Essa possibilidade de sentirmos cada situação, cada pessoa, usarmos a nossa intuição, sermos autênticos, podermos dizer não quando é não, sim quando é sim, né? E analisarmos dentro de nós cada situação e qual é a reação mais adequada, né, que podemos ter diante daquela situação. Então, vamos conduzir aqui um pequeno exercício em que, como sempre, você vai trazer as suas mãos aqui para o seu coração, toda a parte alta do peito, é energeticamente o coração, né? E aí você sente o calor e a pressão das mãos no seu coração. E aí você respira no seu coração. Faça isso agora. Inspira pela boca, solta o ar pela boca e sente o seu coração. Seu coração que talvez nesse momento tenha barreiras, tenha uma couraça em torno dela, né? Dificultando o seu sentir. Então, imagine agora que você entra no seu coração. Você entra com a sua consciência no seu coração, com a sua percepção, e talvez você esteja sentindo algo cálido, talvez esteja sentindo suas emoções. Perceba que existe aí uma grande fluidez nesse coração, como se fosse uma grande piscina ou uma grande lagoa de águas mornas, agradáveis, e você mergulha nessas águas e novamente respirando e soltando. Você mergulhando no seu próprio coração. E nesse coração você encontra tanta coisa significativa, tanta coisa que faz sentido para você. Respirando e soltando, e aos pouquinhos indo se dissolvendo nessa piscina, nessa lagoa, como se você também fosse água. E solta e como que suas defesas vão também sendo dissolvidas, diminuindo de peso, de tamanho, de importância, acolhendo as suas crianças internas no seu colo, no seu coração sagrado, compreendendo que agora você é um adulto e que é sim possível ser autêntico, ser íntegro, respeitando a si mesmo e respeitando os demais, agindo de acordo com o que cada situação requer e nunca de forma automática, reativa. Essa fase já passou
compreendendo que a sua vida se torna muito mais digna e muito mais significativa quando você abre mão de suas defesas. E respirando e soltando, e cada vez se dissolvendo mais nessa lagoa, nessa piscina, simplesmente soltando, simplesmente sendo. E agora você poderá dizer em voz alta: eu sou. Eu sou. Eu sou. E essa é a verdade. Cada um de nós é uma essência divina. Cada um de nós tem dentro de si todos os recursos de que necessita para viver essa encarnação de forma digna, de forma honesta, de forma autêntica. Vamos, na medida do possível, ir removendo essas armaduras, essas defesas e permitindo a nossa vulnerabilidade, que é a nossa força. Respirando e soltando. Lembre-se de voltar devagarzinho, respirando, respeitando o seu ritmo. Beba bastante água e compreenda que esses pequenos exercícios têm um efeito profundo dentro de você. Faça a sua tarefa no momento adequado. Muita luz e amor.